Opa, aqui é o Sérgio Sorans e nesse vídeo a gente vai continuar com a segunda parte do vídeo sobre projetos. Vamos lá? Aqui nesse nosso exemplo do nosso dispositivo a gente tem lá. Aqui está mostrando toda a parte de pintura, zebrados, né? Começa um zebrado aqui. Por quê? Porque justamente abre esse nosso ramo 700. Então tem um zebrado, a linha de continuidade aqui. Aí tem placas, né? Dizendo aqui o que eu acesso nesse ramo 700, que o ramo 700, na verdade, ele é a saída 115A, né? A porque ele está antes aqui do dispositivo, e vai ter depois a 115B, está até detalhado aqui, ó. 115B é onde eu posso retornar e vou acessar um outro município. Então, o B vai estar depois do dispositivo e o A vai estar antes. Né? Aqui tem vários marcadores de alinhamento, na curva aqui, minha preferência, sentido obrigatório. Então, todas as placas vão estar detalhadas. Aqui já tem um detalhamento da defensa metálica. A gente tem uma defensa aqui em ambos os lados, né? Defensa de um lado, defensa do outro. Aqui já tem uma defensa também para ir chegando próximo aqui ao viaduto, obra de arte. Mais zebrado, placa. Então, tudo detalhado nessa planta. Aqui a gente tem uma via local, que daí ele já encaixa numa via local onde é mão dupla. Então, tem a pintura amarela, a sinalização amarela. E aqui na nossa pista está tudo pintado em preto porque é pintura branca. Aqui temos um detalhe de placas, né, com todos os tipos de placa, as dimensões, letras, tudo mais aqui necessário. O projeto foi bem criativo, né? Cidade gama, cidade beta, cidade alfa, cidade ômega. Detalhado aí. Um outro detalhe aqui da parte horizontal. Então temos lá as pinturas de faixa, espaçamento, né, entre taxas, larguras, as condições todas aqui, as dimensões todas aqui da parte de zebrado, de pinturas, parte da defensa também, né, como que é a configuração, instalação, então tudo necessário para se executar está detalhado aqui. Falando um pouquinho de sondagem, basicamente a gente tem que ter em planta a localização da sondagem, né, para a gente saber quais foram os pontos que foram feitas as sondagens. E depois também a gente tem que ter o perfil de sondagem e os relatórios técnicos. A sondagem, o mais comum, o que é mais necessário para as obras, são as sondagens a trado, né, que é para poder caracterizar o solo, né, saber CBR, a própria caracterização do solo e tudo mais. Mas também, principalmente se for feito um estudo geológico, geotécnico, também alguns pontos de SPT para fazer uma caracterização mais profunda, mais detalhada desse material e, necessariamente, se for ter alguma obra de arte, algum muro, algum viaduto, precisa ter o SPT, senão não tem como caracterizar o solo por caracterização de solo para terraplenagem, para pavimentação. Então tem esses dois tipos de sondagem que são feitas. O que não pode é só ter SPT e a gente querer ter um projeto de uma obra de pavimentação, porque a gente precisa de CBR, de limites de liquidez, expansão, precisa dos índices lá do solo para poder fazer o dimensionamento do pavimento. E os relatórios técnicos em geral. Tá? Então, a gente tem um exemplo aqui de um projeto específico só sobre sondagem, né? Lembrando que a sondagem também, se houver um projeto de geologia, geotecnia, ele pode mostrar os pontos de sondagem lá e não ter uma prancha para sondagem e outra para geologia, geotecnia. No nosso exemplo aqui a gente tem lá a sondagem a trado 08, intercalando, né, alguns metros para lá, cruzando para o outro lado da pista existente, foi feita a sondagem a trado 09, depois intercalando, voltando aqui para esse lado direito, sondagem a trado 010, e nos relatórios técnicos vai ter lá uma folha para cada perfil, né, ou mais folhas, né, para fazer toda a caracterização do solo. Então vai ter lá todos os ensaios que foram feitos, né, com essas amostras de solo.
Então isso basicamente seria um projeto só de sondagem. Em geologia e geotecnia, que a gente já veio comentando, o ideal, né, quando se faz um projeto desse, é ter todo um mapeamento geológico. E pode estar, inclusive, com as sondagens, porque não tem tanta necessidade de gerar uma planta para sondagem e outra para geologia e geotecnia. Pode estar demonstrado junto. Tem projetistas que demonstram em pranchas separadas. E é importante a análise do perfil geotécnico, né? As caixas de empréstimo e jazidas também é bom que esteja no projeto dizendo aonde é a caixa de empréstimo, onde é a jazida dentro da obra ou fora da obra. E projetos específicos, às vezes vai ter uma remoção de solo mole ou algum tratamento especial para a fundação de aterro, também faz parte desses estudos de geologia e geotecnia. A gente até trouxe um exemplo aqui, né? Era um alargamento de aterro, então esse projeto ele tratava lá do procedimento para substituição de solo inconsistente por etapas e alargamento de aterro. Então foram feitos todos os estudos, né? E detalhe aqui quais são as etapas todas para remover esse material, né, que não poderia ser utilizado. E aí depois detalhe aqui a substituição, né, por pedra-rachão e as etapas para o alargamento do aterro. A pista existente está aqui, vai ser alargado para lá. Como esse material de abaixo aqui ele não ia suportar esse alargamento de aterro, foi especificado essa troca de solo, essa substituição por rachão, o denteamento aqui do talude, né? E a execução em várias camadas. Então, um projeto bem específico aí, num ponto que se isso não fosse feito, realmente poderia vir a dar algum problema lá na obra. Entrando aqui agora na parte de pavimentação, que é a parte, assim, a parte principal, né, já que estamos falando de obras de pavimentação. Mas, basicamente, os projetos de pavimentação, eles necessitam de uma planta baixa, projetos de seção e detalhes, pode estar junto, o detalhamento junto com as seções tipos, né? E memórias de cálculo. E aqui a gente encontra de tudo, né? Eu já vi obras que não tinha planta, só tinha a memória de cálculos, embasamentos, espessuras, e não tinha planta mostrando, não tinha seção tipo. A gente vai estar falando um pouquinho aí sobre alguns problemas de projeto que não deveriam haver numa obra de pavimentação. Aqui a gente tem muito bem demonstrado um exemplo de projeto de pavimentação, onde é separado aqui por cores, né? Então, cada cor é um tipo de pavimento, tem a legenda lá, e vai ter uma seção para cada um, porque justamente a gente tem, para todo tipo de projeto, aqui até se não fosse pavimentação, a gente sempre tem a capacidade de suporte, né? Da estrutura resistir ali, e a gente tem a solicitação, né? No nosso caso, a gente tem o tráfego. Então, o que mais impacta aqui no projeto de pavimentação é a parte da solicitação, a parte do tráfego, que o projetista leva em consideração para dividir os vários tipos de pavimento. Porque a capacidade de suporte são criadas trocas de solo, né, para ficar de uma forma mais homogênea o nosso subleito, né? Sem a gente entrar em muito detalhe, que a gente não tem tempo nesse vídeo de falar muito detalhes sobre projeto de dimensionamento de pavimento, mas se, vamos imaginar que numa região aqui eu tivesse um solo um pouco pior e eu tivesse que melhorá-lo. Então, já se projeta uma substituição, uma troca de solo, de forma que fique um pouco mais homogêneo esse subleito. Então, tirando esse detalhe de troca de solo, o que vai dizer que esse é um tipo de pavimento na minha pista principal e esse é outro tipo de pavimento no meu ramo 700, é o tráfego que eu vou ter nele. Então não é todo mundo que vai estar passando pela pista que vai entrar no ramo 700, porque logicamente a pista continua. Então por isso, no ramo 700 ele tem uma solicitação de tráfego menor. Então o projetista baseado nisso, ele já colocou um pavimento já um pouco mais econômico, né, com às vezes camadas um pouco menores, ou suprime alguma camada ou diminui alguma espessura para fazer um pavimento o mais econômico possível que atenda às exigências do tráfego solicitante desse trecho. Da mesma maneira a gente vê, né, também lá embaixo, a gente tem aqui esse trecho aqui da outra pista, né, uma pista secundária aqui, tem um azul escuro,
e uma parte dele vai poder pegar esse ramo para poder subir. Então tem um outro tipo de pavimento aqui com outra cor. A hora que chega lá em cima, aí cai nesse mesmo pavimento que está aqui. Então, com várias cores aí, o projetista pode colocar um tipo de pavimento para cada tipo de alça, de ramo, mas muitas vezes a diferença é tão pouca, né? Ou no centro, talvez, e muito mérito, e os ramos são tratados de uma forma homogênea. Às vezes é até mais fácil, até na obra, para você ter uma configuração única para todos os tipos de ramo. Nesse caso, nesse exemplo aqui, cada ramo a gente vê que ele estudou muito bem e colocou o pavimento mais econômico possível para cada tipo de ramo. Não que isso seja feito em todos os projetos. Continuando aqui, a gente tem as seções tipo de pavimento, que é um projeto fundamental aqui para poder saber as espessuras, saber exatamente os materiais, as especificações que devem ser seguidas para cada tipo de material. Muitas vezes tem um quadro, né, também, esse exemplo aqui não tem, mas tem um quadro lá dizendo quais são, em cada material que tem, quais são as vigas, né, as deflexões admitidas aqui para poder fazer a liberação das camadas. E a gente tem os detalhes aqui também, vamos deixar ele maior aqui. Nesse exemplo, né, a seção tipo D, implantação de pavimento novo na pista principal, tal, localizada entre dois tipos de quilômetro aqui, no 47, 850 até o 55. Então é uma seção tipo, né? Ele mostra lá 1 metro lá de refúgio, 7 metros de pista de rolamento, e aqui começa o acostamento. E aqui a gente tem aqui o nosso escalonamento. Então isso aqui é uma parte muito importante, tanto da parte executiva, quanto também para a parte de quantificação, a parte de orçamento e que depois vai embasar as medições da obra. Infelizmente a gente vê também muito desconhecimento dessa parte de escalonamento, porque precisa ser executado respeitando certos afastamentos aqui de camadas. Então, se eu tenho uma capa aqui no meu acostamento de 6 centímetros, eu termino aqui, o último ponto aqui, eu termino meus 3 metros. O meu material ele se comporta aqui com uma rampa de 1 para 1, né, de 45 graus. Então, se eu tenho 3 metros aqui, e nesse triângulo eu desço 6, afasto 6. Então, a nível de volume, eu vou ter metade dele, eu vou ter 3 centímetros para lá, né? Então, eu preciso ter esse triângulo aqui no volume lá do meu orçamento, isso vai estar lá na medição também, e muitas vezes o projeto não detalha. E até para ter uma melhor compactação aqui, ó, entre capa e base, ele também coloca 15 centímetros. Então, por quê? Eu não posso ter uma rampa aqui, ó, tudo junto, porque daí eu vou descalçar esse material. Então eu preciso ter uma compactação aqui que fique um pouquinho mais afastado. Então ele dá um pouquinho mais de suporte, né? Sendo que as cargas lá do tráfego elas têm que se dissipar, tem o peso do material, o tráfego que está atuando, né? Então ele precisa ter uma folga. Então ele tem esses 15 centímetros. Aqui eu desci 17, também afasto 17, então tem um outro triângulo aqui de 17. Aqui eu tenho mais 15 de folga, né? Então isso tem que ser executado dessa forma. 15 aqui, afasta 15, mais 15 de afastamento, né? De uma folga de uma camada para outra, desceu 15, afasta 15. Então a gente precisa ter esse escalonamento bem detalhado aqui nos nossos projetos. Outro lado lá também a mesma coisa, também segue a mesma configuração. E chegando aqui nos projetos de terraplenagem, lembrando que, como eu já comentei, os projetos de terraplenagem, a gente não pode pensar em terraplenagem só na questão da geometria. A gente tem que pensar também na questão dos materiais, da geologia, da geotecnia. Vamos uma aguinha aqui. A gente está trabalhando no ramo seco, que está na umidade ótima. Então, mas pensando
aqui só na parte da geometria, já que a gente já tratou as características dos materiais, dos solos, lá na parte do projeto de geologia, de geotecnia, de sondagem. Então a gente tem a nota de serviço de terraplenagem, que muitas vezes na própria seção transversal é nosso serviço do pavimento acabado, que geralmente se faz tudo numa coisa só. Lá já pode ter as áreas de corte e área de aterro, né, eventual, em cada seção. Com essas áreas de seção, a gente já junta a seção, tipo, os dados do pavimento acabado, que deveria estar lá na pavimentação, e na parte da terraplenagem aqui, às vezes já tem até o desenho da caixa, e área de corte e área de aterro. Então a gente acaba englobando tudo na nota de serviço da obra. Mas, fundamentalmente, só os dados de terraplenagem, se não tivesse em lugar nenhum, ele deveria estar aqui junto com a terraplenagem. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto aqui é a planta de distribuição de volumes, também tem muito projeto que acaba não detalhando isso. A gente vai ver um exemplo aqui, mas é importante, né, saber a escavação de determinado corte, para onde vai, o que vai abastecer determinado aterro, perfil de distribuição de volumes, não, o diagrama lá de Bruckner, que, né, geralmente é compensado lá corte e aterro, tudo mais, logicamente considerando o solo que pode ser utilizado, né, solos inservíveis, descarta, né, não bota fora, se necessário jazido ou não. Então é feito sempre da maneira mais econômica. Quem faz o projeto lá sempre pensa nessa distribuição de volumes. Mas em alguns projetos acaba nem vindo isso para a gente saber o que foi considerado e como é para ser a execução. Mas o ideal é que tenha. E isso tudo alimenta a planilha de cálculo de volumes, né, que é a cubação, que tem as áreas de corte e aterro, lá para poder chegar nos volumes. E também esse perfil, essa planta de distribuição e esses volumes alimentam o quadro de orientação de terraplenagem. A gente vai ver um exemplo aqui também. Pode haver algum projeto de tratamento de taludes, se bem que isso também pode ter sido tratado lá nos projetos de geologia, geotecnia, e áreas de apoio. A gente pode ter áreas de jazida para importar solo para a obra, podemos ter áreas de bota fora para descartar material, e podemos ter também uma área de depósito provisório, porque nem sempre tudo é executado ao mesmo tempo na obra. Então, muitas vezes, a gente pode ter um aterro importante, que vai depender de uma obra de arte, e no próprio projeto já pode ter a premissa de a escavação ser colocada toda num depósito provisório, né, depósito, uma área de apoio provisória, para depois ser levado para o aterro de uma forma mais otimizada. Então, pode haver isso aí no projeto. Vamos ver alguns exemplos. Então aqui a gente pode ver um exemplo da nota de serviço, e a gente vai avaliar estaca por estaca como ela vai progredindo, né, como é que ela vai mudando o desenho dela. Então a gente vê ali na estaca 1 mais 12 e 61, que é onde começa. Então é um ramo, a gente vê que é um ramo que ele tá encostado no eixo principal, e daí aos poucos ele vai descasando do eixo principal. Então a gente vê aqui, ele vai primeiro ele tem uma área de corte, e aí depois ele vai afastando esse corte, ele vai passando a ser um aterro, ele vai subindo o aterro, subindo até chegar lá em cima. Então nesse caderno, né, da seção transversal com a nota de serviço do pavimento acabado, a gente tem as áreas de corte e aterro, as larguras, afastamento e cota de todo o pavimento, e a gente viu aqui como é que ele foi mudando de estaca por estaca até poder chegar lá no encabeçamento da obra de arte. Aqui a gente tem um projeto, então, onde a gente vê essa distribuição, né, de volumes, é nomeado, né, corte 1, corte 2, aterro 1, aterro 2, da onde que sai cada coisa para onde vai. Então, todas as premissas aqui de projeto, o que é feito com esses volumes. Logicamente, eles considerando os volumes de limpeza, os volumes de material que pela própria sondagem, pelo próprio projeto de geologia, geotecnia, já disse que é um material que não pode ser usado em aterro, já é descartado. Então, nesses projetos, ele também mostra tudo isso. Aqui a gente tem também em perfil, né, para poder saber onde tem corte, onde tem aterro, mas aqui a gente não consegue saber volumes. Ele tem as indicações lá do quadro, né, que estão lá embaixo. Então aqui a gente tem um exemplo do quadro de orientação de terraplenagem,
E a gente tem aqui todos os elementos que saíram lá, né, desse projeto de distribuição de volumes e tudo mais. E, para ilustrar aqui, a gente pode pegar um trecho, aqui entre a estaca 1874, mais 14,20, até a estaca 2080, mais 6,49. Então, é um corte que ele chamou de 7.1D. A gente tem lá 2.253 metros cúbicos de corte. Ele está determinando aqui, né, que seja feito um transporte de 3 km, para quê? Para levar lá para o quilômetro 37 no ramo 100. Né? Então, ele vai para o aterro 37 ramo 100, esses 2.253. E o momento de transporte, que é metro cúbico vezes quilômetro, então esse volume vezes 3, então vai 6.759 metros cúbicos vezes quilômetro. Então, na execução da obra e no orçamento também a gente sabe que esses 2.000 e poucos metros cúbicos aqui vão ser todos transportados a 3 quilômetros, chegando nesse ponto. E aí, com a necessidade de aterro que tem nesse ramo 100 aqui do KM37, tem o ramo 100 e o ramo 200, né? Então temos 4 pontos aqui no quilômetro 37, entre o ramo 100 e o ramo 200, que estão recebendo de diferentes cortes. Então é isso que o quadro de orientação de terraplenagem detalha. E falando um pouquinho sobre a parte de obra de arte especial, né, lembrando que na obra de arte especial pode ter ponte, pode ter viaduto, pode ter muro, pode ter passarela, mas basicamente são estruturas de concreto. Né? Também é um assunto que a gente poderia falar horas aqui sobre isso, sobre execução e sobre esse tipo de projeto, mas basicamente a gente tem que ter uma planta baixa para a gente enxergar na obra, né, qual a localização, qual a configuração, a geometria, né, dessa obra de arte. Cortes, né, preferencialmente aparecendo também o perfil de sondagem, ou pode ter um corte com perfil de sondagem, outro sem, e inúmeros projetos aí detalhando forma, aço e outros detalhes necessários. A gente tem que ter vários projetos enxergando tanto a infraestrutura, a mesoestrutura, a superestrutura da obra e também a memória de cálculo. Não tem como executar uma obra dessa sem ter acesso à memória de cálculo. Às vezes a gente tem proteção, tem alguns detalhes que vão ter que ser analisados mais a fundo o que foi colocado na memória de cálculo. O que não acontece muito na pavimentação. Na pavimentação já tem lá a espessura, parâmetro de viga, normas, especificações para se seguir, não precisa consultar muita coisa. Mas a parte da obra de arte, sim. Por exemplo, para fazer a proteção, né, ou algum tipo de serviço mais específico, tem que ser consultado o que foi considerado, né, quais são os parâmetros que foram adotados, independente se você ou a estrutura da sua empresa for fazer ou se for algum profissional terceirizado, tem que ter acesso a isso. E dando uma passada rápida aqui, os projetos de obra de arte, a gente tem aqui um projeto em planta, vamos falar uma seção transversal ali com as dimensões, né, larguras, tudo. A gente vê aqui que é uma obra aqui em 5 vigas, pré-fabricadas geralmente, ou pré-moldadas ali no local, né? E é uma obra de arte, tem uma obra de arte existente, né? Então ao lado está fazendo uma obra de arte nova. Então aqui em planta a gente enxerga as duas, enxerga o rio passando aqui embaixo, né? Dispositivo de retorno aqui do lado, tal, taludes, os encontros aqui, né? As alas, os encabeçamentos. Aqui, né? Tem um encabeçamento daqui até aqui, o eixo, obra de arte, larguras aqui também, comprimento, liga travessa aqui. Então, o máximo possível de elementos. Bastante notas, né? Legendas, quadros. A gente tem um outro projeto aqui mostrando, né? Justamente que a gente falou do corte, né? Com os perfis aqui de sondagem, como que é o tratamento nesses encontros, né? Como que vai ser feito. A fundação, mostra aqui um pouquinho aqui da fundação, das estacas. O rio aqui. Mais dimensões, detalhes aqui detalhes de encontro. A viga longarina, né, vai estar apoiada aqui. Aqui o aparelho de apoio. O máximo possível de elementos. Aqui um outro projeto também mostrando aqui a seção transversal. Mais detalhes aqui das vigas. Neoprene fretado aqui o aparelho de apoio.
junta, retração, guarda-roda, guarda-corpo, mais detalhes aqui de guarda-corpo, então, o máximo de detalhes possível, e tanto de forma quanto de aço, né? Aqui vendo em planta, bastante medidas, bastante detalhes aqui, prelages, né? Várias prelagezinhas aqui, para preencher o vão entre as longarinas. Aqui também dá para ver aqui, ó, a convenção das estacas, a posição de cada uma delas, um projeto mais específico aqui para essa parte, para locação das estacas. Mais projetos aqui mostrando encontro, a interface aqui com a fundação, com mais detalhes aqui, o máximo possível de detalhes, de dimensões, de especificações, de notas. Nesse caso, que são vigas protendidas, né? Então, a gente tem vários projetos aqui mostrando essa questão da proteção, posicionamento dos cabos e tudo mais. Então, paisagismo. Basicamente, nos projetos de paisagismo, é uma planta baixa. Uma planta que mostre aonde vai haver a recomposição vegetal, se é grama em placa, se é grama por processo de semeadura, ou outros processos de recomposição ali do que foi degradado. E também se tiver árvores, arbustos a serem plantados. Muitas vezes corte de árvore também pode estar num projeto específico, ou junto nesse projeto de paisagismo, ou pode estar o corte de árvore lá na interferência também, é muito mais comum estar lá na interferência. Aqui pode ser tratado se houver plantios de árvores, além da grama. Projetos de topografia, né, que basicamente é um levantamento plano e altimétrico. Então, antes da obra ser executada, tudo que tinha lá no local, né, edificações, via, cerca, o máximo possível de elementos, né, as curvas de nível todos os acidentes, né, que tiver ali, geológicos, poste, tudo que tiver, um cadastro mais detalhado possível, e os relatórios necessários para poder embasar esse levantamento e poder ajudar depois a alocar a obra, né? O principal deles, né, o ponto de partida, é a monografia dos marcos. A gente vai ver aqui alguns exemplos, né? Então, um levantamento plano altimétrico, que é o básico, né? Mas que também muitas vezes é feito, às vezes, de uma maneira muito rápida, muito faltando elementos. Então, quanto mais elementos tiver, melhor, né? Com as curvas de nível, tudo mais aqui, um cadastro muito bem feito do que tem lá no terreno existente. E um exemplo aqui de uma monografia de marco, né? Então, um relatório que tem lá latitude, longitude, coordenada, altitude, cota, né? Um croquisinho básico aonde está esse marco, no caso o marco tem o GPS 22, né? Tem lá a implantação dele, aparelho, então os elementos ali para o topógrafo poder achar esse marco e saber quais são os elementos ali, né? Os dados ali que ele tem. Projetos também de desapropriação, né? Que se for haver alguma desapropriação na obra, precisa ter uma planta geral mostrando aonde vai haver cada desapropriação ao longo do trecho, né? Se a gente talvez vai fazer um dispositivo de retorno ou uma construção de marginal, alargamento, qualquer coisa, às vezes dá uma desapropriação, a gente tem que saber, olha, nesse trecho eu tenho uma desapropriação, tem que resolvê-la. Então é bom isso estar numa planta geral. E individualmente, né, um cadastro individual em cada uma das propriedades, justamente para a gente ter o máximo de elementos possível numa escala maior para poder locar. Principalmente ali, né, se a gente for ter que fazer a mudança de cerca ali nessa desapropriação, isso depende de estar no escopo ou não. Muitas vezes o próprio cliente já faz essa mudança antes da obra iniciar. Mas é um projeto que alguém precisa fazê-lo, né, para poder fazer essa mudança de cerca. Interferências, geralmente em planta baixa, né, vai mostrar tudo que tem ali, se tem rede de água, rede de gás natural, postes, né, linhas de energia, o que tiver ali passando ali pela obra, e eventualmente também alguma seção, porque às vezes a gente pode ter uma travessia, né,
de uma linha de alta tensão, por exemplo, e a gente vai construir, às vezes, um aterro ou alguma coisa, tem que ser analisado também essa cota. Então, eventualmente, pode ter uma seção num ponto importante ali da obra que vai ser feita uma elevação, justamente para poder enxergar. Mas geralmente é planta baixa, geralmente em planta a gente enxerga tudo que tem, e se houver alguma remoção de interferência, algum remanejamento de interferência, também nesse projeto de interferência vai estar demonstrando. Aqui temos um exemplo desse nosso trecho, né? A gente tem aqui linhas, né, de alta tensão, tudo mais. Então, basicamente um cadastro de interferência, que tem que ser o mais bem feito possível. A gente sabe que muitas vezes falta algum elemento, a gente tem às vezes uma deficiência de cadastro aí nos vários órgãos, né? O que a gente tem visto aí pelas obras. O projeto funcional. O projeto funcional, ele é uma planta baixa, ele pode ser lançado sobre foto ou não, mas a gente já comentou aqui, ele é basicamente um projeto geométrico sem ter tanto detalhe, né? Não vai interessar, às vezes, largura, caimento, mas interessa saber por onde vai passar a pista, né? Com uma chura ali bem destacado, né? Qual vai ser a pista nova, com umas setinhas, né, dizendo para onde vai cada sentido de fluxo de tráfego. E se ele estiver lançado sob uma foto, melhor ainda para poder visualizar o que vai acontecer. Então, pode ter ou não esse projeto funcional. A gente tem um exemplo aqui, né, uma duplicação, e foi feito, né, numa escala pequena, né, muitos projetistas fazem na mesma escala da obra, numa escala grande, mas às vezes também numa escala pequena, justamente para quem não é da obra também enxergar por onde vai estar passando, como que vai ficar essa pista, né? Às vezes alguma seção tipo aqui para poder dar uma ilustrada, né? Então isso aqui era, nesse caso tinha uma situação existente, onde não mostrava a pista, e uma situação proposta que demonstrava aqui como ficaria a pista duplicada. Então esse é um exemplo de um projeto funcional sobre foto. Também podemos ter, é muito comum nas obras de rodovias, principalmente em concessionárias, redes de fibra ótica. Então, se houver uma implantação de fibra ótica, uma duplicação, ou mesmo no início de uma concessão, é necessário ter uma planta baixa, né, mostrando por onde vão passar essas redes, alguns perfis, detalhes, né, para saber como vão ser as redes, como vão ser as caixas, por exemplo, e as travessias, que as travessias, se a pista já é existente, as travessias são em MND, em método não destrutivo. Se a rede vai fazer uma travessia em uma pista que está sendo construída, está sendo duplicada, a gente trata da mesma forma que a drenagem, executa a travessia e depois sobe o aterro. Ou se é algo que é no grade colado, não tem necessidade de ser não destrutivo. Mas é muito comum aí ser feito na rodovia toda, né, principalmente no início de concessão, para poder fazer lá os call box, monitoramento por câmera. Então a pista já está rodando, então é muito comum ter travessias em MND. E outros tipos de projetos, alguns outros tipos complementares. A gente pode ter projetos específicos para cerca, se não for tratado lá no projeto de interferências, né, pode haver um projeto específico para cerca e remanejamentos de cerca, projetos de desvios e plano de execução da obra, às vezes no próprio projeto, no próprio escopo já foi imaginado, executa uma parte, executa outra, faz o dispositivo de retorno, por exemplo, depois joga o tráfego para cá e para lá. Então, às vezes tem projetos dizendo qual vai ser o plano de execução, como é que vai ser atacada essa obra. Também podem existir projetos de meio ambiente, onde em planta ele vai mostrar aonde tem às vezes o curso da água, e ali já vai dizer a área da APP, onde começa, onde termina a área da APP, a licença, né, a numeração, os caderninhos depois que embasaram a licença ali para poder estar trabalhando nessa parte. Projetos civis, eventualmente, se na obra tem uma construção de pedágio, de balança, de sal, né, de serviço de apoio ao usuário, ou outro nome que muitas vezes tem. Então, pode haver vários tipos de projetos civis, né? E também a gente comentou aqui sobre a parte de callbox. Tem sido muito comum nas concessionárias ter implantação de câmeras de monitoramento, callbox. Então, podemos também ter projetos de implantação desses callbox. Então, pessoal, é isso que a gente queria falar para vocês sobre projetos para obras de estradas.
A gente deu aqui uma passada geral sobre os mais diversos tipos de projetos e como foram concebidos, para que serve cada um deles. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e não se esqueça de acionar o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Até mais!